Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Você sabe que ao longo desse trimestre estamos estudando o tema da aliança e temos sido banqueteados aqui com preciosas porções das Escrituras que têm abençoado o nosso coração. No programa de hoje, nós vamos nos concentrar na lei da aliança, no decálogo, nas promessas que Deus nos fez por meio dos 10 mandamentos. Vamos entender qual é o propósito dessa lei, vamos entender a eternidade dessa lei e como ela tem nos abençoado. Então, o programa Lições da Bíblia está só começando. Fica com a gente, porque tem muita bênção chegando por aí. Fala, meus amigos, voltamos para o nosso estudo aqui do Lições da Bíblia. Nessa temporada, a gente está estudando sobre a aliança de Deus com o seu povo ao longo de toda a história. E a gente está passando uma a uma as alianças ali. E paramos um pouquinho no Monte Sinai, vimos no programa anterior Deus revelando o seu amor e estabelecendo um padrão de salvação. O pastor Siqueira até mencionou aqui no programa anterior como nós deveríamos prestar atenção no Sinai, porque é uma revelação grandiosa de Deus. Só em Jesus outra revelação semelhante, não foi isso? Então, hoje nós vamos falar, ainda no contexto da aliança no Sinai, sobre um aspecto que é essencial na aliança, que é a lei de Deus. Então, eu vou contar com vocês mais uma vez para a gente destrinchar esse assunto maravilhoso. Então está aqui meu amigo André Vasconcelos, editor da Casa Publicadora Brasileira. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Vinícius. É um privilégio estar aqui estudando a Bíblia com vocês. Você gostaria de mandar um abraço para alguém, assim, um carinho especial? Gostaria de mandar um abraço para minha esposa, que certamente está nos acompanhando agora. Então, Angélica, amo você. Olha, isso faz muito bem para a aliança matrimonial que vocês fizeram, viu? Tem que aplicar o que a gente aprende aqui, Exatamente. Com o nosso guia de estudos. Exatamente. Pastor Reinaldo Siqueira, nosso querido professor de tantos anos aí, mas está jovem ainda, com muita energia. Energia sim. Isso jovem, a gente agradece. Bom ter o senhor com a gente aqui. Obrigado, pastor Vinícius. Muito bom estar aqui também e continuar o nosso estudo, Realmente um tema apaixonante. Antes de tudo, você quer também mandar aquele abraço? Eu tenho de mandar para a esposa, Débora, para os filhos, Mateus, João André, para as companheiras ali, Eloá e também Bruna. Todo mundo aí, um grande beijão para vocês. Sabe que o coração aqui é muito amor. Que legal. Que Deus esteja com vocês. Que legal, que bênção. Pastor Burger, nosso amigo que está aqui conosco, Pastor Burger, responsável aí por promover o nosso guia de estudos. Que parceria nós temos, Pastor Burger? Aqui a gente trabalha o guia de estudos, o senhor na outra ponta promovendo, ajudando o pessoal a se interessar, não só em adquirir, mas sobretudo em estudar dia a dia. Que bom ter você mais uma vez, meu amigo. Uma alegria. Sabe que nós temos na América do Sul 1.100.000 pessoas que têm esse guia de estudo na sua casa. Tem assinatura. Então é uma quantidade que é impressionante. 1.100.000 pessoas têm esse guia na sua casa. E nesse ano, nós estamos completando 20 anos dos Lições da Bíblia. E uma coisa interessante, o pastor Reinaldo Siqueira esteve no primeiro Lições da Bíblia e está completando agora 20 anos de programa. E a gente louva a Deus por isso também. E o meu abraço vai, claro, para minha esposa, a Beth, mas o meu sogro, a minha sogra, que mora lá em Bonito. Opa. Eles são aí assíduos no programa Lições da Bíblia. Minha mãe também, que mora no sul do Brasil, então um grande abraço para eles também. Como é o nome do seu sogro e da sua sogra, pastor? Seu José Jacques e a Ivonete, e minha mãe Aura. Então, seu José Jacques e a sogra Ivonete, sogra do pastor Burger, um abraço para vocês, viu? E para mamãe Aura. Deus abençoe a senhora, viu? Então, meus amigos, é hora de orarmos para pedirmos a bênção de Deus. Pastor Siqueira, por favor, peça a iluminação do Espírito aqui nesse momento. Oremos então. Bondoso Pai está nos céus, mais uma vez buscamos, Senhor, a Tua face, pedindo a Tua bênção e a direção do Teu Santo Espírito para o estudo e a reflexão na Tua palavra. Amém. Que possa nos conduzir segundo o Teu querer
e que realmente aquilo que seja dito aqui esteja verdadeiramente fundamentado no assim diz o Senhor, não está escrito, e que possa honrar o teu santo nome e abençoar a cada um que busca maior compreensão e conhecimento naquilo que o Senhor deixou para nós, na tua santa palavra. Pedimos isto e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amigos, eu creio que está muito claro para quem está acompanhando esse estudo conosco ao longo dessa temporada que a aliança no Sinai é uma aliança de graça. Está muito claro isso. Não existe essa coisa de que a aliança no Sinai é uma aliança de obras, uma aliança legalista, e que a nova aliança ou a aliança com Abraão são alianças da fé e da graça. A aliança, o pacto é o mesmo, e Deus vai renovando esse pacto com o seu povo de acordo com as necessidades que vão surgindo. Bom, dito que a aliança no Sinai é uma aliança de graça, a gente precisa agora ir para o segundo ponto. A aliança de graça do Sinai foi a aliança em que Deus revelou os 10 mandamentos. E agora, como é que a gente faz? Como é que a gente equilibra isso? Se aparecem os 10 mandamentos ali, os 10 mandamentos deslustram a graça da aliança, ou os 10 mandamentos enfatizam a graça? Tem gente que vai dizer que os 10 mandamentos tiram o brilho da graça. Mas tem gente que vai dizer, e eu acho que nessa mesa aqui praticamente todos estamos nesse grupo, que vão perceber que nos 10 mandamentos, no decálogo, né, vamos usar essa expressão decálogo, as 10 palavras de Deus, é graça pura, né? É o caráter de Deus expresso. E quem quer começar falando sobre essa relação entre a aliança do Sinai e a lei e o elemento da graça que está no processo? Como nós já mencionamos em programas anteriores, Deus começa o decálogo, as 10 palavras, dizendo que ele libertou o povo de Israel da escravidão egípcia. Então, seguindo aquele modelo do tratado de suzerano e vassalo, né, de senhor e servo, ele começa com um prólogo histórico, né, um titulatário, falando eu sou o Senhor, e então mostrando essa relação do Senhor com o servo, então ele propõe ali os 10 mandamentos. Então começa, como nós já havíamos mencionado em outros programas, libertando o povo de Israel para obedecer à lei. Agora tem um texto interessante, Deuteronômio capítulo 4, verso 13, que diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, eu acho interessante, porque os 10 mandamentos aqui são colocados de maneira metonímica, né? Então, a parte pelo todo. Então, os 10 mandamentos aqui, de alguma forma, representam a aliança. Embora a aliança sinaítica tenha um sinal, nós estudaremos posteriormente, mas aqui os 10 mandamentos são chamados de aliança. É interessante ver nessa questão mesmo, dessa paralelo com os costumes antigos da época de Moisés, né? É interessante que a gente encontra em documentos os detalhes que aparecem no Êxodo, nós encontramos em documentos exatamente do período do Êxodo. E quase que exclusivamente nesse período. De outras nações. De outras nações, sobretudo a nação hitita, desde 1800 até cerca de 1200, antes da Era Comum, antes de Cristo. Que o tempo era contado de trás para frente. Exatamente. Então, você vê, nesse período, você tem isto, mas você vê que uma das coisas importantes dessa forma, esse foco nos 10 mandamentos, é que ele era guardado dentro da Arca da Aliança. Então, você nota, tem uma arca que representava a presença de Deus, com os querubins, com a tampa de ouro, com aquela caixa de madeira revestida de ouro, né, que deveria ser carregado pelos sacerdotes, mas dentro da Arca da Aliança, o que está ali? As 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. É curioso isso, porque nós sabemos que toda a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Exato. Certo? Através da revelação. Mas existe uma parte na Bíblia que não tem o elemento humano. Deus escreve direto. E essa parte da Bíblia que Deus escreveu direto, que diz, escreveu com o seu próprio dedo, são os 10 mandamentos escritos nas tábuas. Isso quer dizer que ela era a síntese, o documento mais importante, o foco, era honrado dentro da Arca da Aliança. E diz ali, e representava, portanto, de certa maneira, a aliança como um todo. Então, quando a pessoa entra nesse... É curioso ver isso, né? Os 10 mandamentos, a pessoa aceita guardar os 10 mandamentos, ele está aceitando a entrar na aliança com Deus. E é isto, este mandamento ali representa essa vontade, esse caráter de Deus, e começa, como o pastor
André bem apresentou, e nós já falamos isso aqui, né? Ele começa com essa noção de salvação. Os 10 mandamentos realmente não começam com não terás outros deuses diante de mim. Diz assim, falou Deus todas essas palavras, 2 pontos. Então ele começa, eu sou o Senhor teu Deus, né, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E depois diz, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso, pastor? Tirar da terra do Egito em termos assim, para hoje, para nós? Quer dizer que eles foram libertados da escravidão que estavam vivendo, e agora, porque eles tinham sido libertados, agora Deus dá os mandamentos. Nós teríamos quase como portanto. Então, lembra do nosso paradigma da salvação? Uma vez salvo do pecado pela Páscoa, que é o Cristo Jesus, nosso Senhor, não é? Deus diz, Jesus mesmo falou, se me amardes, vocês são meus amigos, vocês que creem em mim, vocês que foram salvos por mim. Diz, se vocês me amarem, o que diz ali? Guardareis os meus mandamentos. É a mesma coisa, é o paralelo aqui. Se vocês agora foram salvos, vocês me amam? Sim, Senhor, te amamos. E daí, Senhor? Então guardem os meus mandamentos. Andem comigo. Sigam essas instruções. E são instruções que revolucionariam o mundo. Uma vez, eu já creio que conversando com alguns de vocês, eu mencionei uma história extraordinária para mim. Que para mim foi um impacto. Eu conheci uma senhora em Israel chamada Geni Friedman, era o nome desta senhora. Essa senhora, ela nasceu na Áustria, cresceu na Romênia e durante a Segunda Guerra Mundial ela foi prisioneira em campos de concentração. Uau. Ela é judia, nasceu judia, na Geni. Depois que ela, no entanto, sobreviveu. Depois da Segunda Guerra, ela imigrou para o Brasil. Aqui no Brasil, ela conheceu a Jesus, conheceu a mensagem do Evangelho, aceitou, né? E se tornou membro da nossa igreja, em São Paulo. Okay? E ela teve a vida, trabalhou muito ativa, aí filhos, mas depois ela ficou viúva, no momento da sua vida, o marido faleceu, e daí um antigo amigo de infância dela da Romênia convidou para ir para Israel e casar-se com ele. Olha. E ela morava na cidade de Haifa. E eu a conheci lá. E ela me disse assim, Reinaldo, aqui em Israel, as pessoas me perguntam assim, Geni, você sofreu tanto na Segunda Guerra Mundial, como que ainda você acredita em Deus? Se Deus existisse, como que ele poderia permitir que isso acontecesse com você? Ela diz, pessoas que moravam em Israel e que não tinham passado por isso daí. Perguntavam para ela. Ela disse, Reinaldo, sabe o que eu respondo? Eu falei, Geni, eu estou curioso para saber. Ela me diz assim, eu respondo, não ponham em Deus a culpa do homem. Eu falei assim, mas Geni, o que você quer dizer? Ela diz assim, Deus não deu os seus 10 mandamentos? Ela responde à pessoa, sim, se todo mundo guardasse os 10 mandamentos, como seria este mundo? Não guarda por quê? Não haveria roubo, não haveria mentiras, não haveria adultério, não haveria pais desonrados, não haveria tanta maldade que acontece no mundo. O pessoal diz, seria um paraíso. Pronto. São 10 orientações. Simples, né? Simples. Que uma pessoa simples pode guardar revelar. todos. Olha que coisa linda, que história bonita, né? E essas coisas simples da palavra de Deus estão disponíveis para todos nós e para aqueles que estudam a palavra de Deus. É por isso que aqui nós não nos cansamos de incentivar você a estudar a palavra de Deus. E este guia de estudos, que é a base do nosso debate aqui, da nossa conversa, está disponível para você também. Se você deseja conhecer mais o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, entre em cpb.com.br, que é o site da Casa Publicadora Brasileira, nossa querida editora. E lá você vai encontrar este material e outros materiais mais que vão enriquecer sua vida espiritual. Então, a lei de Deus é para nos abençoar, né? É para nos proteger da maldade do mundo. E exatamente a falta de obediência à lei de Deus é que traz toda a tragédia do mundo, não é isso, pastor Burg? Então, a lei de Deus, ela não tem nada de ruim, nada de algo que distancia da graça, ela é uma demonstração e uma revelação da graça e do amor de Deus. Né? Não tenha dúvida. E é interessante que ela é perpétua. Eu gosto de olhar, quando João tem a visão em Apocalipse, capítulo 11, ele vê essa Arca da Aliança, que o pastor Reinaldo mencionou agora, e ele vê essa Arca da Aliança no céu.
Olha. Em Apocalipse 11. E dentro da Arca da Aliança, as tábuas desses princípios fantásticos. Agora, o nosso guia tem um texto que nos sugere como leitura, nesse contexto aqui, que é Isaías 26, 3 e 4. Eu gosto demais. Eu elegi particularmente esse ano para ser o texto do meu ano. Desse ano para mim, na verdade. Porque olha só o que diz aqui, em meio a tantas lutas que a gente enfrenta. O texto é Isaías 26, 3 e 4. 26, 3 e 4. 3 e 4. É um dos textos sugeridos aqui no nosso guia, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai, aí a parte humana, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, aquele que é ontem, hoje e sempre. Ora, o que as pessoas mais querem hoje, um bem que não tem como adquirir de outra maneira, que é a paz. Essa paz. E quando nós estamos dentro da aliança com Deus, seguindo a orientação dele, obedientes à sua palavra, nós vamos ter perfeita paz. Perfeita paz. Agora, temos que ter um propósito firme. Dentro desse conceito que ele coloca para a gente aqui, olha, tem uma orientação, tem um caminho a seguir, e nessa caminhada a gente vai ter então essa paz perfeita, confiando nesse Deus que é uma rocha eterna. Ele não muda, ele é eterno. Então, essa perpetuidade aí da lei de Deus me encanta. Agora, nós precisamos entrar com essa aliança também ao lado dele. Você falou coisas muito interessantes aí, e em especial a lembrança de que a Arca da Aliança está no céu, conforme revela Apocalipse capítulo 11, versículo 19. E no interior da Arca da Aliança, os 10 eternos mandamentos de Deus, a imutável lei de Deus, a revelação da sua infinita graça e da sua misericórdia e do seu amor para nós. Então, a lei de Deus é uma bênção para nós. Nós vamos dar uma pausa rapidinho agora para um intervalo, para você tomar uma água, mas não sai daí, porque o Lições da Bíblia volta já já. Inclusive, pastor, tem algumas leis naquela seção de Levítico, que é conhecida como Código de Santidade, né, que vai de Levítico capítulo 17 até capítulo 26, que são restritas para o contexto do deserto. Ou seja, algumas leis foram dadas para Israel para serem cumpridas apenas no período do deserto, e quando entrasse em Canaã. Estamos de volta para o nosso estudo, que está sendo uma grande bênção. Estamos nos concentrando aqui na lei de Deus. No bloco anterior, nós percebemos como essa lei eterna tem sido utilizada pelo Senhor para inscrever em nossa vida o seu caráter, e vai permanecer assim para sempre. Eu queria apresentar para vocês, mais uma vez, um material que tem sido uma grande bênção na minha vida. E eu tenho certeza que também vai ser na sua vida, que é o comentário inspirado da escritora norte-americana Ellen White sobre o tema em destaque em nossa temporada, que é a aliança. Então, o comentário de Ellen G. White sobre a aliança está disponível para você, e se você quiser conhecer um pouco mais, entre em cpb.com.br, e ali você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse material, como ter esse material, e para que ele possa ser também uma bênção em sua vida. Repito, cpb.com.br, está aparecendo também na sua tela. Bom, meus amigos, estamos aqui, voltando aqui a estudar, que a gente já mencionou que no bloco anterior, enfatizamos a lei ali como eterna, né, imutável, revelação de Deus, e a expressão do caráter dele, né, e naturalmente desejar a lei de Deus deveria ser tudo aquilo que nós deveríamos fazer, porque todos nós deveríamos querer ser como Deus, semelhantes a Deus. E a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Há uma relação muito interessante entre a lei e a aliança. Esse texto foi citado no bloco anterior, mas eu creio que é importante nós voltarmos a ele aqui, que é Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, que diz, falando a respeito de Deus, então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês, vírgula. Então, ele vai explicar o que é aliança agora. Em língua portuguesa, é um aposto, ou seja, uma explicação para algo anterior. O que é a aliança? Os 10 mandamentos. E os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, olha o que o texto está dizendo. Que a aliança são os 10 mandamentos. Nós sabemos que toda aliança com Deus é uma aliança graciosa, ou seja, uma aliança com graça. Uma aliança que vem de Deus para salvar a humanidade sem participação meritória, ou com méritos por parte do ser humano.
E aqui está dizendo que a aliança de Deus são os 10 mandamentos. Você está entendendo que não há como a gente dizer que esses mandamentos foram abolidos? Em hipótese alguma, porque eles são a aliança de Deus. E a aliança de Deus é eterna, ela não muda. Concorda, pastor Siqueira? Sem dúvida. Se os mandamentos de Deus são as orientações dele, e essas orientações estão para o bem do ser humano, essas orientações são também referência a essa natureza da imutabilidade, da perpetuidade, não é? Agora, talvez o que nós temos de entender é que nem toda lei que Deus deu para orientação serve para todo mundo. Esse é um ponto interessante. Aí nós sabemos que os 10 mandamentos são universais. Então o senhor vai fazer agora uma diferença entre os 10 mandamentos e as outras ordenanças que aparecem no texto, é isso? Nós, assim, não seria somente os 10 mandamentos, porque a pessoa diz assim, bom, a lei moral são os 10 mandamentos. Okay. É verdade, mas existem leis morais que fora dos 10 mandamentos. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas não está em Êxodo 20. Explicitamente aí? Não, ele está em Deuteronômio, no capítulo 6. Okay? Então, mas é uma lei moral. Fazer bem ao próximo, ajudar o necessitado, são leis sociais, mas são leis morais também. Morais também. Né? Então, nem toda lei moral está simplesmente ali presente. Restrita aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumo de como lidarmos com Deus, que são os primeiros 4 mandamentos, e também nossa relação com o próximo. Mas a própria Bíblia traz leis morais mais detalhadas, não é? Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo, amar o estrangeiro, tudo isso é lei moral. Né? Não, por exemplo, não falar mal de uma pessoa, que a Bíblia chama até de dizer, você pode matar uma pessoa com a língua. Né? Com a língua. Isso é uma lei moral. Ou seja, Deus é muito firme nisso. Né? Então, nós temos outras explicações das leis morais que aparecem através da Bíblia. Mas os 10 mandamentos resumem esse compromisso, como diz, bota o ideal de Deus, se nós guardarmos esses mandamentos, que são só 10, nós vamos estar amando o próximo, fazendo o bem ao necessitado, vamos estar fazendo todas as outras detalhes que aparecem, vão estar ali, e também vamos estar amando a Deus e respeitando o Senhor. São sementes do caráter de Deus plantadas no coração do homem. Né? Agora, quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos assim, existem várias palavras, a nossa lição não é, que apresentou aqui como palavras como preceitos, como testemunhos, mandamentos, né? Palavra. Né? São sinônimos aí. Sinônimos de lei e que também são usados como sinônimos de aliança. Tá? Então, essa parte ali. Mas quando nós vamos estudar, e a gente vê isso aí até inclusive nosso próprio guia que nos traz isso, que, por exemplo, a palavra principal é Torá. E nosso estudo trouxe isso, que quer dizer instrução. Mas Deus tem diferentes instruções. Por exemplo, tem instrução sobre leis agrícolas. Para dar, por exemplo, o indivíduo quando plantava, ele não podia colher os cantos do campo. Deixava isso para o pobre, para o necessitado e para os animais. Quando ele colhia as árvores frutíferas, ele passava só uma vez. Aquelas que estavam de vez, ela ficava para o pobre, para o necessitado, para os animais. Okay? E assim vai várias leis. Por quê? Para que não haja fome na terra. Para que a terra também tenha vida. Os animais precisam comer. Né? Deus está preocupado com o necessitado, com os animais. Tem a lei do jubileu, né? Descanso o ano todo, no 50º ano. Mas antes disso tem 7 leis, 7 anos sabáticos. Que a terra deveria descansar para que a terra mantivesse a sua força, sua saúde. Né? Hoje as pessoas exploram a terra, né? E acabam com a terra. Lá Deus já tinha essa preocupação. Mas fora essas leis, tem leis civis, tem leis militares, tem leis aplicadas só para Israel como nação, tem leis que é para o sacerdote somente, tem leis que é para o rei, para o príncipe, não é? Você tem diferentes leis. Tem leis de saúde, para questão de saúde, não é? Tem as leis do cerimonial do santuário. Então a gente vê que tem uma diversidade de leis. Algumas delas eram para Israel como nação lá, no plano de Deus. Outras são leis que beneficiam a humanidade como um todo. Né? Inclusive, pastor, tem algumas leis naquela seção de Levítico, que é conhecida como Código de Santidade, né, que vai de Levítico capítulo 17 até capítulo 26, que são restritas para o contexto do deserto.
Ou seja, algumas leis foram dadas para Israel para serem cumpridas apenas no período do deserto e quando entrasse em Canaã, na verdade, algumas daquelas leis já não se aplicariam. Por exemplo, enquanto o povo morava acampado, eles tinham algumas leis de higiene que não se aplicariam exatamente no contexto vivendo em uma casa de pedra. Mas no contexto do acampamento, com a arca ali no meio, ele tinha que cuidar com alguns pontos que eram restritos. Mas você vê que nesse contexto ali existem leis, por exemplo, a lei de amar ao próximo como a si mesmo é Levítico 19, que está dentro desse bloco, chamado Código de Santidade. E essa é uma lei eterna. Jesus falou, amar ao próximo. A lei de Deus se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Então, está dentro desse bloco. Sim. Então, existem elementos ali que estão... Por isso, você, quando lê, você precisa ter discernimento. Exatamente. Pastor André, eu acho que o pastor Bog está com uma coisa bacana ali, que eu acho que é histórico isso aí, né, pastor Bog? Isso aqui é histórico e nós temos o privilégio de ouvir agora, direto da fonte dessa história aqui. Isso aqui são anotações da classe que nós tivemos aí eu tive com o pastor Siqueira há 23 anos atrás. E ele repete as mesmas leis, assim, algumas outras ainda ele colocou aí. Mas veja, o que é interessante... Posso mostrar isso? Claro. Aqui? Olha só, tem leis atmosféricas, leis do mundo físico, leis ambientais, leis do ciclo da vida, leis biológicas. Hoje, as empresas, todo mundo fala de cuidado com a natureza, tem toda uma política com o ambiente natural. A Bíblia já falava dessas leis há muito tempo. Vocês conseguiram pegar aqui? Pegaram bem aqui? Olha só. Aí está o manuscrito da classe das leis que o pastor acabou de resumir aqui. Isso aqui é histórico, viu? Isso aqui é histórico, porque são anotações de um estudante, né? E agora um pastor experiente. Está aplicado, né? Olha, pastor Siqueira, que legal, o legado aí que vai ficando e se multiplicando, né? Eu tenho poucos materiais da época de faculdade guardados, mas esse aqui é um dos preciosos que a gente jamais eu deixei aí de mantê-lo pertinho. Agora, tem uma delas aqui que eu queria destacar, podemos destacar várias, né? O pastor colocou que às vezes tem leis que aplicam a um contexto de Israel. E aqui tem um texto de Deuteronômio 7, 15, que é algo interessante. Olha que promessa que Deus tem aqui sobre essa lei. O Senhor afastará de ti toda enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre os que o odeiam. Ou seja, se eles seguissem as leis de saúde, eles teriam uma promessa, que não teriam enfermidades. Eles não estariam convidando a doença para vir até a sua casa, a sua tenda, e isso se aplicou lá para aquela ocasião. Agora, a Novo Tempo aqui, ela promove vários materiais. E um deles é um curso 8 remédios naturais. Você pode fazer isso de forma muito simples. São feitos por médicos, que são princípios dessas leis que Deus deu, princípios de remédios naturais. Um presente. Tem um link que você pode fazer esse curso por WhatsApp. É um curso por WhatsApp. No final tem um certificado e é o curso mais procurado nesse contexto que nós estamos vivendo aí também, de luta aí para ter uma saúde e uma imunidade mais forte. Vejam, adv.st/curso, aí o número 8, remédios. Eu acho que a gente pode botar isso aqui, vai aparecer na tela. Pode ser, que é o Repete, curso aqui. por favor. Sim, adv.st/curso, aí vai o número 8, remédios. Então é muito fácil e você faz esse curso, são 8 lições e você recebe um benefício de ter uma saúde melhor, dorme melhor, vai ter atividades aí que os médicos nesse curso vão estar orientando e é gratuito, você pode fazer isso no seu telefone aí pelo WhatsApp. Pastor, que relevante você trazer isso nesse momento exato que nós estamos, como você disse, lutando aí para ter mais imunidade, para ter mais saúde, né? E que a gente está percebendo exatamente que o desrespeito às leis da natureza, às leis de Deus para reger a natureza, né, está causando no mundo. Não só a questão da pandemia, a pandemia de fato é uma catástrofe mundial, sem precedentes, por assim dizer, né? Mas a gente já vai lidando com outras pandemias também, que a gente vai se acostumando com elas, que são decorrentes da quebra dos mandamentos de Deus em relação à saúde, né? Por exemplo, o Covid-19, em princípio, que se apresenta ali, foi o consumo de um animal que não é para o alimento, que, segundo a lei de Deus, que começou toda essa onda de pandemia que tomou o mundo. Já pensou um negócio desse? Se a gente seguir as orientações de Deus, a gente vai sempre ter saúde. As doenças, conforme você leu aqui, dos egípcios, né, que representam esse mundo pagão, não estarão sobre o povo de Deus. Então fica assim a recomendação de Deus para nós, para a gente seguir todas as suas orientações, para a gente ser mais feliz. Não só ainda naquela questão de como entender, né, que lei continua, que lei não continua. Eu gosto bastante de um livro de um teólogo adventista,
né, chamado Roy Gann, que inclusive escreveu o guia anterior, né, sobre o livro de Isaías. E ele tem um livro chamado As Leis do Antigo Testamento para Cristãos. E um dos princípios que ele estabelece ali para você entender se esse mandamento tem uma aplicabilidade para nós hoje ou não. E veja, não estou falando apenas do princípio, porque qualquer texto pode ser, né, você pode extrair um princípio dali. Eu digo da vigência desse mandamento. E esse princípio de interpretação que ele estabelece é o seguinte: se aquela lei pode ser aplicada e não há nada no próprio contexto bíblico que a restrinja, por exemplo, que a restrinja a uma localidade geográfica ou a uma cerimônia específica do santuário terrestre, que não haja nada que a limite dentro do próprio texto, essa lei deve continuar vigente. Então, o pressuposto é que a lei continua, a não ser que haja alguma coisa que a qualifique para um contexto ou para um povo específico. Então, a gente deveria sempre partir do pressuposto que as leis de Deus são eternas e elas continuam vigentes, desde que não haja nada que o próprio texto a limite. Como eu havia mencionado a questão do Código de Santidade, porque é verdade, muitas leis ali têm um aspecto transcendente, né? Mas outras têm um aspecto claramente assim, delimitado, ela se restringe a um período. Tempo, né? Um período, né? E ali tem aquela ênfase para a jornada, Isso que você está colocando é muito interessante e eu gostaria que a gente reservasse, quem sabe, parte de um bloco próximo para a gente esmiuçar e detalhar isso daí, porque tem coisa boa aí. Antes eu queria, no entanto, ver com vocês aqui uma passagem bastante interessante que nosso guia menciona, para a gente ajudar também, não é, pastor Borg, os nossos professores que multiplicam esse estudo aí, e aqui vai o nosso reconhecimento, o nosso abraço para você, o nosso incentivo, você que assim, assume uma classe de lição da Escola Sabatina, sabe? É assim que a gente chama. A Escola Sabatina é a grande escola sabática em que nós usamos esse guia para ensinar a Palavra de Deus. E existem os professores, que são as pessoas que pegam esse material, estudam a fundo, não é? E as unidades, as classes ali na igreja e explicam esse material. Então, nosso abraço para você, nosso incentivo está aqui, o nosso líder para esse departamento. Então, para você ter um pouquinho mais de clareza e de informação, vamos aqui a um texto que o nosso guia usa em Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Acompanha com a gente, aí na sua Bíblia. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti. Uma pergunta, o que o Senhor espera de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Olha isso daqui, gente. É claramente uma linguagem de aliança. Uma linguagem de aliança. Então, o que Deus espera de mim? Quando a gente está num relacionamento com uma pessoa, existem expectativas. Cada pessoa entra como uma parte, né? E aqui Deus deixa bastante claro o que Ele espera. Não é? Anda comigo. Seja santo. E aí ele resume no final aqui do verso 13. Eu espero que vocês guardem os mandamentos do Senhor, os meus estatutos, que hoje eu te ordeno. Gente, preste atenção no que eu vou falar agora. Por favor, não faça essa separação tola entre lei e graça, entre lei e aliança, santificação e justificação. Isso não existe na Bíblia. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. E Deus é amor. Deus é a graça materializada em um ser. E o ser de Deus é expresso em sua lei. Então, Deus espera que você ame a sua lei e pratique a sua vontade. Então, eu quero convidar você a continuar conosco. Nós vamos ter um pequeno intervalo aqui para você respirar um pouquinho, porque a gente já volta já com mais conteúdo da Palavra de Deus para você. Do mesmo modo como Deus não muda e seu caráter perene e eterno, a sua lei, que é uma expressão do seu caráter, também não muda. Não é? Vamos tratar um pouquinho desse assunto. Eu vou pedir a ajuda do meu querido professor Reinaldo Siqueira a respeito dessa questão da estabilidade da lei em comparação também com outras leis que aparecem na Bíblia, que para algumas pessoas, e usa-se até a expressão, né, pastor Siqueira? Isso aqui foi abolido. Né? Às vezes até a gente mesmo usa, essa lei foi abolida em Cristo. Então, vamos assim, detalhar esse ponto. Existem leis mesmo na Bíblia que foram abolidas? Como a gente entender melhor isso?
Já voltamos, foi rapidinho, viu? É muito gostoso estudar a palavra de Deus e é muito bom ter a sua companhia. Obrigado porque você nos recebe aí na sua casa, viu? Ou onde você está nos acompanhando aí pela internet e pelo rádio. Para mim é um privilégio muito grande, meu coração fica muito agradecido pelo seu carinho e pela sua companhia, tá? Bom, você sabe que na nossa amizade aqui, no nosso companheirismo, a gente sempre está preocupado que você também cresça e continue estudando a palavra de Deus. É por isso que a gente oferece para você carinhosamente este material que acompanha o guia de estudos para ajudar você a ampliar seu conhecimento teológico a respeito do tema do guia de estudo dessa temporada. O título desse livro é Pacto Eterno. Como eu disse, foi desenvolvido especialmente para ampliar o seu conhecimento a respeito do tema. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros conteúdos da Casa Publicadora Brasileira, é só acessar cpb.com.br, está aparecendo aí na sua tela, e eu vou repetir para benefício de você que nos acompanha pelo rádio, CPB de Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, tá bom? Meus amigos, bom, no bloco anterior nós estávamos tratando um pouquinho a respeito da lei de Deus e nós percebemos essas nuances e da importância da lei ser vivida, né? Porque ela é uma expressão de Deus, do caráter de Deus, e ela é, na verdade, a maneira de Deus se revelar a nós. A gente chegou a usar aqui em algum momento que a lei de Deus, o decálogo, né, que nós chamamos de lei moral, o pastor Siqueira também ampliou um pouco mais esse conteúdo aí, que as leis morais também aparecem em outros lugares, mas a gente resume ali o decálogo como uma lei moral, são sementes, não é, do caráter de Deus, que são plantadas em nosso coração e germinam a natureza de Deus, de Cristo em nós. Isso é um grande privilégio e nós não deveríamos abrir mão disso. Agora, esta lei de Deus, ela é estável, ou seja, do mesmo modo como Deus não muda e seu caráter perene e eterno, a sua lei, que é uma expressão do seu caráter, também não muda. Não é? Vamos tratar um pouquinho desse assunto, eu vou pedir a ajuda do meu querido professor Reinaldo Siqueira, a respeito dessa questão da estabilidade da lei em comparação também com outras leis que aparecem na Bíblia, que para algumas pessoas, e usa-se até a expressão, né, pastor Siqueira, isso aqui foi abolido. Né? Às vezes até a gente mesmo usa, essa lei foi abolida em Cristo. Então, vamos assim, detalhar esse ponto. Existem leis mesmo na Bíblia que foram abolidas? Como a gente entender melhor isso? É interessante vermos aqui nessa parte, né, por exemplo, quando nós trabalhamos a lei moral, se nós raciocinamos um pouco, a gente vê que ela é estável sempre. Porque não matar, não roubar, não adulterar, quem que vai questionar que isso foi cancelado? Agora posso fazer isso? Não posso. Tomar o nome de Deus em vão, não é? Fazer imagens de esculturas, tudo isso é estável, nós entendemos bem, não é? Quando nós partimos, por exemplo, por leis de saúde, aí algumas pessoas já ficam um pouquinho mais assim, né? Mas quando ele para pensar nos benefícios, diz, não, essa lei eu tenho de aproveitar, é uma boa orientação. Sem falar que o corpo humano também é o mesmo. É o mesmo, então se continua a mesma coisa. Então a pessoa parando para raciocinar, não, olha, isso aqui é bom para mim, está na Bíblia, é bom para mim. Eu gostei. Vamos lá, pastor Siqueira, se está na Bíblia... É bom para mim. É bom para mim. Agora, talvez uma lei que cria muita confusão no meio cristão é a questão da lei cerimonial. A lei ligada ao santuário. Okay? Diz, essa lei foi totalmente abolida. Cristo veio, morreu, cravou na cruz e acabou. Tem? Mas quando a gente nota o estudo da Bíblia, estudo do Novo Testamento, o que ela fala não é que ela foi abolida, no sentido que nós realmente compreendemos. Ele diz que ela foi cumprida. Cumprida. Viu a diferença? Vamos enfatizar isso. Não foi abolida, foi cumprida. Só para destacar isso, pastor Siqueira. E continuando essa ideia, pense bem, se nós pararmos para pensar na teologia da Bíblia, das alianças, e a teologia do Novo Testamento acerca de Cristo Jesus, você para, por exemplo, Cristo Jesus é identificado como nosso Cordeiro, certo? Certo. No seu sangue nós temos perdão de pecados. Cristo Jesus também é o nosso sumo sacerdote, que está diante de Deus intercedendo por nós, certo? Certo. E diz que ele está no santuário celestial. Então, nota, nós temos cordeiro, nós temos sangue, nós temos sacerdote e nós temos um santuário. Que diz, nós cheguemos
com confiança diante do trono da graça, onde Cristo está ali por nós, nesse santuário que Deus fez e que Jesus inaugurou. Né? Então, você tem todos os elementos. Na verdade, um cristão que é fiel, uma cristã que é fiel, ela vive todos os elementos da lei cerimonial. Se ele peca, o que ele vai fazer? Ele vai orar, pedindo perdão na base dos méritos de Cristo, do sangue do Cordeiro. O israelita tinha de ir lá levar um cordeirinho e matá-lo para pedir perdão. Ele entregava esse sangue nas mãos do sacerdote. O sacerdote ia até a presença de Deus no santuário e diz, vamos perdoar. Hein? Jesus faz isso. Então nós temos cordeiro, sangue, sacerdote, santuário. Nós vivemos a lei cerimonial na sua plenitude. Antes eram só sombras que indicavam a vinda dessa plenitude. Agora ela veio. Agora, por que eu, então, não sacrifico mais se a lei é assim, pastor? Imagina, vamos pensar aqui. Se eu acredito que Jesus é o meu cordeiro, e eu vou dizer assim, eu preciso matar um cordeirinho para Deus me perdoar. O que eu estou dizendo? Que o sacrifício dele não é suficiente. Então eu cancelo o sacrifício de Cristo. Se eu digo assim, eu preciso de um sacerdote levita para interceder diante de mim, diante de Deus. Eu vou pedir um sacerdote levita. Se eu faço isso daí, o que eu digo? Digo que o sacerdócio de Cristo não é suficiente para interceder diante de mim. Se eu digo, eu preciso construir de novo santuário aqui na terra para poder ter perdão de Deus. O que eu vou falar? O santuário no céu não é suficiente. Como nós temos a realidade, a sombra agora, cuja função era ensinar acerca dessa realidade, ela não tem mais função. Por quê? Porque se eu viver na sombra, eu nego a realidade. Mas não porque foi abolida, foi porque ela chegou na sua plenitude. Nós vivemos a lei cerimonial na sua plenitude, como ela é em Cristo Jesus. Exatamente. Em Mateus capítulo 5, 17, é exatamente essa palavra que Jesus utiliza para se referir, né, à lei. Quando ele diz que ele cumpriu a lei, a palavra, o verbo ali em grego é plerosai, né, tornar pleno. Então tem que ver justamente com a ideia de pleroma, plenitude. Então a sombra encontra a realidade. E muitos desses textos que são usados para dizer que a lei foi abolida, na verdade, quando a gente vai estudar texto por texto, no seu contexto ali, a gente vai ver que outra coisa foi abolida, e não a lei. Por exemplo, um texto famoso é Efésios capítulo 2, verso 12 a 15, né, que diz assim, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, né, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo está se referindo aqui aos gentios. Aí o verso 14 vai dizer, porque ele é nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Interessante que a palavra ordenanças aqui, no grego, é dogma. E essa é uma palavra bem curiosa, porque quando a gente faz uma pesquisa do uso dessa palavra no Novo Testamento, a gente vai ver que ela não é usada para se referir à lei de Deus, que ela é usada para se referir a decretos, a ordenanças de caráter humano. E no Antigo Testamento grego, que é chamado de Septuaginta, né, porque foi traduzido por 72 sábios judeus, essa palavra é usada muito, por exemplo, no livro de Daniel, para se referir aos decretos reais, lá no livro de Daniel. Então, as ordenanças aqui... dos persas. Exatamente, para os decretos. Então, essas ordenanças aqui não tem que ver com a lei de Deus, tem que ver com imposições humanas que causavam uma separação entre judeus e gentios. E isso, Paulo está argumentando aqui, que foi completamente derrubado na pessoa de Cristo. Então, Jesus aproximou, não há mandamento humano, não há nada que possa separar as pessoas. Então, aqui, judeus e gentios são um em Cristo Jesus. E aqui o verso 19 ainda diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ou seja, os gentios são enxertados na aliança de Israel e agora eles são apenas um povo. Tem apenas uma nação santa, que é a nação israelita. Bom, a gente está vendo aqui que a lei de Deus é estável. A gente percebeu que não só o decálogo, mas também as outras maneiras de revelação de Deus, elas foram cumpridas. E, nesse sentido, nós podemos continuar vivendo os princípios dessas leis, que para muitos não existe mais, mas nós percebemos com clareza que existe. Agora, vamos nos concentrar mais uma vez na estabilidade do decálogo
E aqui vai uma pergunta que eu acho que é importante a gente responder para as pessoas. Bom, se a lei de Deus, ela é importante e a gente está vendo a importância dela aqui na questão da salvação, a pergunta é, guardar a lei de Deus salva ou não? Essa é uma pergunta importante para a gente responder aqui, porque alguém pode pensar, será que eles estão defendendo isso aí, que a salvação é pela lei? É isso, pastor Paulo? Veja, no bloco anterior, no programa anterior, nós percebemos muito claro esse tema, que o processo todo da salvação, ele tem uma etapa toda. Então, é muito claro que primeiro Deus liberta do êxodo, depois então nós temos o Cordeiro Pascual, Jesus nos salva, então nós temos a aliança, então os mandamentos foram dados. Agora, eu gosto de um texto que o nosso guia trouxe aqui. Isso aqui é muito importante. Gênesis 26, 5. Veja, aqui é antes ainda lá do Sinai, quando foi dada as tábuas. Gênesis 26, 5 fala, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, estatutos e minhas leis. Olha que coisa, essa estabilidade da lei aqui é maravilhosa. Ele obedeceu, porque essas leis já existiam no coração dele. Mas Abraão não é aquele que é salvo só pela graça? Ele obedeceu a lei, então, olha aí. Tiago vai dizer isso, né? Olha que coisa interessante, Tiago vai né? trabalhar justamente Abraão e essa todo ser humano é salvo pela graça. Exatamente. Mas aí quando eu olho que essa lei, que Cristo me leva para a lei me leva para Cristo, a gente percebe um complemento. Mas não é a lei que me salva. A salvação vem pela graça. E é interessante isso, porque no paralelo do casamento, não é? Você não se casou porque você é fiel à sua esposa. Você se tornou marido dela porque amou, etc. Mas a fidelidade é um modo de vida normal de um casal que se ama e é fiel um ao outro. E para expressar amor. Para expressar o amor. Ou seja, por que eu guardo? Por que eu agora, por exemplo, não vou me interessar por uma outra pessoa em lugar da minha esposa? Porque eu amo a minha esposa. Então eu sou fiel às promessas que foram feitas. E assim com Deus. É um modo... A lei representa um modo de vida com Deus. Agora, a não guarda dos mandamentos representa a quebra desta aliança com Deus. A rejeição desse relacionamento. E o abandonar desse relacionamento. E Tiago diz aqui, né, por exemplo, a lei não salva, mas a não quebra da lei leva à perdição. A não observância da lei leva à perdição. Então, não leva à salvação, mas leva à perdição. Olha que interessante. E leva gente que conhece a Deus e gente que não conhece a Deus. Todo mundo vai ser julgado. E ele menciona aqui, pastor, esse texto também, complementando um pouquinho rapidamente, que se eu tropeço em um só deles, eu sou culpado de todos. Então, se eu não viver aqui também de coração, essa lei que ele chama aqui de lei de liberdade em Tiago, isso aqui é maravilhoso. Tiago 2, verso 12, e desde o verso 8, que vai falando assim dessa coerência, de a gente poder viver essa lei, e não só de boca, mas de fato e verdade. Não só dizer que guarda, mas não cumpre, que faz um ou não faz o outro, é um complemento todo. E a lição aqui, nosso guia tem duas frases. A obediência não é comprada pelas bênçãos, a gente não pode comprar essa por ser obediente, mas ela cria um ambiente para isso acontecer. E um outro texto, uma outra frase fantástica aqui, a obediência sem amor é tão impossível quanto inútil. É muito interessante isso, porque eu creio que a observância dos mandamentos de Deus é o cumprimento da promessa da aliança em nossa vida. Porque a promessa é exatamente isso, você se parecer com Deus. É impossível para nós, mas quando isso acontece pela graça, a promessa se cumpre. Eu quero apresentar para vocês rapidamente esse material, eu apresentei para vocês no bloco anterior, porque eu quero que você tenha... A gente tem falado de vários livros aqui, às vezes você procura saber onde é que tem, onde é que eu posso estudar um pouco mais, onde aparecem esses temas tão bonitos. Então, olha aqui, ó, o DNA das alianças, é um lançamento da Casa Publicadora Brasileira, em que você vai ver muitas das coisas lindas que estão sendo tratadas aqui em nosso programa. Então, você tem acesso em cpb.com.br. Bom, eu quero ler um texto aqui, rapidamente, para nós pensarmos um pouco nele, nessa linha que estava sendo mencionada aqui anteriormente, falando sobre Abraão, diz Gênesis capítulo 18, versículos 17 e 18, o seguinte: Deus dizendo, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, e segue o verso 19, porque eu o escolhi,
para que ordene a seus filhos, vão observando as palavras, ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, olha só que coisa interessante a gente ver aqui, ó. Deus escolheu Abraão para ordenar seus filhos. A ideia de ordenar, aqui me parece sugerir muito claramente a ideia de ensinar no caminho de Deus, com as leis de Deus, para guardar o caminho, praticar a justiça e o juízo. E aí o verso termina o seguinte: para vir sobre Abraão o que foi prometido. Então só vem a promessa sobre Abraão se ele faz aquilo que Deus havia pedido para ele fazer. Então, eu vou concluir dizendo para vocês o seguinte: por favor, não separe a obediência de Deus da sua graça e do seu amor. Deus ama você e por isso Ele deu os seus mandamentos, seus 10 eternos mandamentos, imutáveis mandamentos. E esses mandamentos vão abençoar a sua vida. Esses mandamentos estão na palavra de Deus, na Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você vai ser abençoado. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Se está na Bíblia, é bom para você. Então, continue estudando a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. E você e sua família serão abençoados.